No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar este porta-treco fofinho que serve para organizar o seu carregador de celular dentro da bolsa para não fazer aquele nó com as outras coisas que você coloca ali dentro. E também serve, gente, para organizar outros tipos de coisa nas nossas bolsas, como, por exemplo, itens de higiene feminina, de higiene pessoal, absorvente, uma calcinha limpa, absorvente interno, remedinho para cólica, o que você costuma levar junto com você no seu dia a dia. Utilizando como porta-carregador de celular, por exemplo, a gente pode usar esse bolsinho aqui da frente que tem um elástico e preguinhas para ele conseguir acomodar itens mais volumosos, como por exemplo, o carregador de celular com o cabo junto. E aqui atrás nós temos um bolsinho com plástico que pode também ser confeccionado com outro tipo de material, como por exemplo a tela vôlei ou até mesmo de tecido, que você pode colocar aqui o fone de ouvido ou um pendrive, o que você preferir. Essa peça não tem molde, vou passar todas as medidas e o plano de corte no vídeo e é uma ótima oportunidade para você treinar, colocar viés. Eu vou explicar o meu método de colocar viés para que você consiga treinar e conseguir colocar um viés bem bonitinho e não precisa se preocupar porque não tem nem canto mitrado, é tudo em curva, tudo bem fácil para você conseguir praticar esse tipo de aviamento. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, vamos praticar viés com essa peça muito fofinha? Então vamos lá! Para fazer o nosso porta-carregador fofinho, nós vamos precisar do seguinte plano de corte. No meu tecido principal e no meu tecido de forro, eu tenho um de cada nas medidas de 14 por 12 centímetros. Aqui atrás do meu tecido principal, eu tenho uma camada também de manta R1, cortada no mesmo tamanho, e a minha manta eu passei aqui uma costurinha de segurança na volta toda. Aqui também eu vou precisar de 2 pedacinhos, um no tecido principal e um no forro, nas medidas de 11 por 8 centímetros, e novamente atrás do meu tecido principal eu também tenho manta R1, costura de segurança na volta toda. E aqui eu tenho um tecido de 23 por 23 centímetros, ele está dobrado ao meio aqui, no meu tecidinho de forro. Nenhum dos meus tecidos de forro eu tenho entretela e nem manta colada atrás. Este meu tecido de 23 por 23, eu dobrei ele ao meio e levei ao ferro de passar roupas para vincar essa parte aqui, central. E aí, gente, em uma das metades, eu escolhi essa parte aqui, eu colei um quadradinho, um retalho, olha só, de entretela. Pode ser de algodão, aquela entretela 80, ou pode ser a entretela de papel, também conhecida como entretela não tecida. Isso daqui, gente, é o reforço para a gente aplicar o nosso botão aqui nessa parte, tá? Então, você vai pegar uma das metades onde você quer que seja a frente do seu bolsinho de elástico, que essa parte aqui a gente vai fazer o bolsinho de elástico, vai dobrar ao meio e um pouquinho abaixo aqui da dobra, você vai colocar o seu retalhinho de entretela para deixar essa parte aqui mais forte para a gente aplicar o nosso botão. Tanto a minha estampa principal quanto a minha estampa de forro é da minha parceira Ateliê As Beltranas. Eu tenho cupom de desconto TatiTag, vou deixar aqui na tela para você utilizar lá no site das Beltranas. 10% de desconto nas compras acima de R$50. Vou deixar o site do Ateliê As Beltranas aqui embaixo na descrição do vídeo. Demais materiais e ferramentas que nós vamos precisar. Aqui eu tenho um pedacinho de plástico que pode ser o translúcido ou o cristal, ou ainda tela vôlei, se você preferir, nas medidas de 11 por 12 centímetros. Também tenho um pedaço de elástico chato, medindo 15 centímetros. Tenho aqui também viés industrial de 25 milímetros, tá? Eu tô utilizando aqui um pedaço de 60 centímetros para fazer a volta da nossa peça e um pedacinho de 15 centímetros para fazer o acabamento do bolsinho plástico. Também tenho 2 pares de botão Ritas. Também tenho aqui também a minha etiqueta ou tag, que é opcional.
E eu tenho esta ferramenta aqui que vai servir para a gente passar o elástico dentro do canal do elástico. Se você não tiver essa ferramenta, você pode usar um alfinete de segurança, também conhecido como alfinete de fralda. Vamos começar a execução da peça pela aba de fechamento. Eu estou aqui com os meus dois tecidos de 11 por 8 centímetros, tecido principal e tecido de forro. Atrás do meu tecido principal, e aqui se a sua estampa for direcional, você vai escolher qual que vai ser o posicionamento da sua aba. Eu vou escolher aqui a parte de baixo da minha aba, essa parte aqui é onde vai ficar costurada, ela vai abrir dessa forma. Então, dá uma olhada na tua estampa nesse momento, tá? Na parte de baixo aqui do meu tecido principal, eu vou virar o avesso aqui, a manta para cima. Vou pegar um carretel de linha que eu tiver no meu ateliê. Se você não tiver um carretel de linha, você pode pegar qualquer círculo, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Ó, mais ou menos assim, tamanho da mão, do dedo indicador e o polegar, tá? Vou posicionar aqui na parte de baixo, deixando, olha só, dos dois lados, a margem de costura de um pé de máquina aproximadamente, tá? E aí eu vou riscar esse arredondado aqui na minha manta. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, somente na parte de baixo da minha aba. Depois que eu fizer essa marcação arredondada, eu vou pegar o meu tecidinho de forro, vou juntar direito com direito desses dois tecidos, vou clipar essas duas peças juntas, levar lá na máquina de costura, e aí eu vou passar uma costura, iniciando aqui com retrocesso. Venho vindo, na hora que eu chegar aqui, eu acompanho o arredondado do meu risco. Aqui a mesma coisa e vou finalizar a minha costura aqui em cima. Margem de costura de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. E eu não vou costurar aqui na parte de cima. Costura feita aqui na minha aba de fechamento. Agora eu vou refilar todo esse excesso de tecido aqui nas laterais. Eu gosto de fazer esse refilamento com a tesoura de picote, que é essa daqui, principalmente nas curvas, para evitar que o tecido desfie e para essa curva ficar bem assentadinha. Mas se você não tiver a tesoura de picote, você pode fazer o refilamento aqui nas curvas com a tesoura comum e vai dando uns piques para você conseguir fazer essa curva bem acentuada. Depois de refilar, eu vou desvirar a minha peça aqui por cima. Se você sentir necessidade, dá uma ajeitadinha nas curvas, nos cantinhos, com uma agulha de crochê mais grossinha, você vem empurrando por aqui. E aí, depois de ajeitar aqui tudo bem certinho, a gente vai voltar essa peça lá para a máquina de costura e nós vamos passar aqui um pesponto com distância de meio pé de máquina na volta toda e depois nós vamos passar uma costurinha de segurança aqui em cima para eu unir o meu tecido principal ao tecido de forro e fechar essa abertura aqui. Tá curtindo esse vídeo? Então deixa um like para eu saber que você gostou e trazer mais conteúdo bacana como esse aqui. Costurinha de pesponto finalizada, olha só, aqui atrás eu usei a linha branca e aqui eu usei a linha verde para combinar com a cor de viés que eu escolhi. E agora, aqui do lado principal, do tecido principal da minha estampa, da minha aba, eu vou marcar o centro, bem aqui onde eu fiz a costura de segurança para unir tecido principal e forro. Eu vou dobrar ao meio essa minha peça, vou pegar um giz aqui, porque a minha estampa é escura, e eu vou vir aqui e vou marcar o centro da minha abinha. Agora, nós vamos fazer o bolsinho plástico ou bolsinho de tela vôlei, seja o material que você escolher para fazer a sua peça. Eu vou pegar aqui o meu viés de 15 centímetros, não precisa ser o viés industrial, tá, gente? Eu tô usando o viés industrial aqui, mas você pode fazer também viés em casa. Tem um vídeo bem bacana aqui no canal, onde eu ensino como fazer viés com tecido tricoline. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição, se você quiser conferir. E eu vou fazer a aplicação do meu viés de acabamento aqui no bolsinho plástico. Eu vou pegar aqui o meu material do bolsinho e vou escolher a direção dos 12 centímetros, tá? E vou pegar este meu viés aqui, que tem 15, vai sobrar um pouquinho de cada lado. E eu vou dobrar ao meio, eu vou dobrar exatamente ao meio. Vou marcar, vou vincar bem essa dobra do meu viés todinho.
Agora que eu já dobrei o meu viés ao meio, eu vou vir aqui e vou posicionar a parte dos 12 centímetros do meu material dentro desse viés e vou clipar essa peça aqui. Essa aplicação de viés, gente, ela vai ser bem facinha, porque a gente só vai dobrar ao meio e passar uma costurinha aqui na beiradinha desse viés, tá? Depois o viés de fora, ele vai ser aplicado de outra forma, que eu vou explicar quando a gente chegar nesse passo. Então, eu vou passar uma costurinha aqui agora para eu costurar esse viés no meu bolsinho plástico. Costura finalizada no meu bolsinho, agora eu vou vir aqui e vou refilar as duas sobras que ficaram aqui nas laterais, as sobras de viés, e vou igualar tudo do tamanho do meu material. Vou dobrar ao meio aqui essa parte do meu viés, e vou fazer uma marcação aqui de caneta ou de giz, o que você preferir, bem no centro. E aqui, gente, eu vou escolher qual que vai ser o lado direito e o lado avesso do meu material. Já escolhi aqui, esse vai ser o meu lado direito. E bem aqui nessa marcação central, olha só, bem pertinho aqui da costura, eu vou aplicar o meu primeiro botão, tá? Eu vou pegar o lado macho do meu botão Ritas e eu vou aplicar aqui com o lado do encaixe para o avesso. E a calotinha de acabamento do meu botão para o lado direito. Eu vou fazer essa aplicação bem aqui, em cima do viés, que é para eu ter um reforço aqui nesse material, para aguentar eu abrir e fechar esse botão. Botãozinho aplicado, percebam, gente, que eu não apliquei exatamente aqui no centro, tá? Eu coloquei ele um pouquinho mais para baixo para que o pino do meu botão pegasse na dobra do viés aqui e ficasse um reforço ainda maior, tá? E agora, depois que a gente aplicou o lado macho aqui no meu botão, aqui no meu bolsinho, eu vou pegar o meu tecido principal, que vai ser as costas da minha peça, tá? Vou virar o direito para cima e aqui eu vou escolher qual que é a parte da estampa que vai ficar para cima e qual que vai ficar para baixo, se você tiver uma estampa direcional. E vou posicionar o meu bolsinho aqui em cima da forma que ele vai ficar finalizado. Depois que eu fizer isso, eu vou pressionar aqui esse botão que já está colocado no meu bolsinho plástico, para ele fazer uma marca aqui no meu tecido. Se você estiver utilizando um tecido escuro que não dá para enxergar, você pode pegar o giz e dar uma sujadinha aqui nessa partezinha do botão, que daí a hora que você apertar ele no tecido, você vai ver aonde é que ficou sujinho e essa vai ser a marca onde você vai aplicar a parte fêmea, a outra metade do seu botão, tá? Eu consigo visualizar aqui só de apertar, então não vou utilizar o giz. Lembrando que para fazer essa marcação, você tem que alinhar aqui todas as beiradas desse bolsinho, tá? Exatamente no local que ele vai ficar depois de costurado. E aí, eu vou pressionar aqui, vou fazer uma marcação e vou aplicar a outra metade aqui do meu botão. A parte de acabamento vai ficar aqui para trás, na manta, e a parte do encaixe vai ficar aqui pro lado do tecido. Botãozinho aplicado, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou fechar o meu bolsinho, como ele vai ficar depois de fechadinho. Vou vir aqui, vou fechar assim. Vou passar uma costurinha de segurança aqui na volta toda. E aí, eu vou aproveitar e já vou colocar a minha etiqueta. Se a sua etiqueta for igual à minha bandeirinha, é só você dobrar ao meio dessa forma e posicionar onde você achar melhor. Eu vou colocar ela bem aqui no centro do meu bolsinho plástico. Agora, nós vamos fazer o bolsinho elástico. Eu vou pegar o meu tecidinho de forro, que mede 23 por 23 centímetros. Eu já tenho aqui o meu centro marcado com o ferro de passar roupas, então eu vou dobrar ao meio desta forma. Vou escolher qual que vai ser a parte da frente da minha estampa e qual que vai ser a parte de dentro do meu bolsinho. E a parte da frente vai ser sempre a que tem o retalhinho colado aqui atrás, que é o reforço do nosso botão. Então, essa vai ser a minha parte da frente do meu bolsinho elástico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar lá na máquina de costura. A parte aqui embaixo que está aberta,
essa parte aqui, eu vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha para eu manter esse tecido fechado, dobrado dessa forma. E aqui, aonde eu tenho a minha dobra, eu vou passar uma costura com distância de 1 centímetro ou meia polegada, tá? Se a sua máquina de costura tiver aquelas marcações na mesa, você pode usar a marcação de meia polegada. Se não tiver, você pode usar 1 centímetro de margem de costura. E eu vou passar aqui uma costura de ponta a ponta, retrocesso no começo e no final, para fazer o canal do elástico aqui no meu bolsinho. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para seguir o canal e ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui. Já fiz aqui a costurinha de segurança aqui embaixo e o canal do meu elástico aqui com meia polegada ou 1 centímetro que você preferir, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou posicionar esse meu bolsinho com a parte da frente para cima e vou pegar aqui o meu forro do corpo da minha peça com o lado direito virado para cima, o lado da estampa para cima. E eu vou marcar o centro dessas duas peças. Eu vou vir aqui e vou fazer um risco bem aqui com a caneta fantasminha, que depois eu consigo apagar, bem no centro da minha peça. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu tecido de forro do corpo da minha peça. E vou marcar o centro aqui também, tá? Depois de fazer essa marcação de centro, eu vou fazer algumas dobras aqui embaixo para eu fazer umas preguinhas aqui no meu tecido, porque daí, quando eu franzir aqui o meu elástico, vai ficar um acabamento bem bonito. Então, como é que eu vou fazer estas dobras? Eu vou pegar aqui a minha régua, vou posicionar os 2 centímetros bem alinhadas com a minha marcação de centro aqui, os 2 centímetros da régua alinhados com a marcação de centro. E aí, eu vou marcar 2 centímetros para um lado e 2 centímetros para o outro. Eu vou fazer essa marcação aqui. 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. Vou pegar alguns clipes e vou começar a dobrar essa minha peça. Como que eu vou fazer essas dobras? Vou pegar aqui, eu vou pinçar, olha só, indicador e polegar, eu vou pinçar bem aqui na minha marcação dos 2 centímetros para um dos lados. Vou dobrar mais ou menos 1 centímetro, eu vou subir esse tecido 1 centímetro e vou tombar para o lado externo da minha marcação de centro, tá? Vou repetir, olha só, vou pinçar aqui na minha marcação dos 2 centímetros, vou subir esta dobra 1 centímetro e vou tombar para o lado externo da minha marcação de centro, vou colocar um clips. Deixa eu clipar e eu já mostro para vocês o que eu fiz, olha só. Bem pertinho aqui da câmera, eu fiz isso, tá? Minha marcação de centro está aqui e eu dobrei dessa forma, uma dobrinha de aproximadamente 1 centímetro o tamanho dela. Vou fazer a mesma coisa com essa outra dobra aqui, vou pinçar 1 centímetro, só que agora eu vou jogar a minha dobra para lá, tá? Sempre pro lado externo da minha marcação de centro aqui. E vou também clipar. Depois de fazer isso, eu vou vir aqui com a minha régua e vou marcar mais 2 centímetros para cada lado. Só que agora a minha marcação vai ser a partir da dobra que eu acabei de fazer aqui, tá? Então, olha só, meu clips está aqui, deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá. A partir desta dobra que eu acabei de fazer, eu vou medir 2 centímetros para lá e a mesma coisa desse lado aqui. A partir desta dobrinha, 2 centímetros para cá. E agora eu tenho aqui 2 centímetros para cada lado da minha dobra. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que no sentido contrário, tá? Vou vir aqui, vou pinçar na minha dobra. Só que eu vou trazer a minha dobra para dentro e eu vou encostar na minha outra dobrinha. Olha só, vou colocar um clips e vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu vou ficar com a peça desse jeitinho aqui, olha só. Dobrei, encontrando, ó. Vai ficar assim, tá? A primeira dobra encontrando com a segunda, bem aqui no centro, bem certinho, clipo.
Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Pincei bem na marcação, trouxe para encontrar com a outra dobra e clipei. E depois que eu fizer estas dobrinhas, eu vou endireitar aqui o meu tecido para ele ficar bem retinho. Vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui embaixo, para eu manter esses tecidos dobradinhos e me livrar de todos esses clipes que estão aqui. Costurinha de segurança feita nas minhas dobras aqui nas pences. Lado direito do meu bolsinho vai ficar assim, e no lado avesso, dentro do forro, vai ficar estas duas partes desta forma. E agora eu vou começar a colocar o meu elástico no canal do elástico. Eu vou pegar aquela minha pecinha, ou você vai pegar o seu alfinete de segurança. Vou pegar a minha pecinha, vou colocar aqui no meu elástico e vou começar a passar ele pelo canal do elástico. Quando eu vier passando e chegar quase aqui na pontinha, olha só, eu venho trazendo um pouquinho mais. E aí, quando chegar aqui, eu coloco o meu elástico um pouquinho para dentro, até ele chegar na beiradinha do tecido. E eu vou clipar esse elástico aqui para ele não entrar. E aí, eu continuo passando meu elástico até chegar aqui na outra ponta do meu tecido. Venho trazendo. E quando chegar aqui, eu também vou clipar o elástico aqui desse outro lado. Com os meus elásticos clipados, agora eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar costurinha de segurança aqui e aqui. Depois de fazer as costurinhas de segurança aqui, eu vou prestar atenção em uma coisa. Olha só, o meu tecido ele não pode estar repuxado aqui nessa pontinha e nem na outra pontinha, tá? Então, eu vou trazer o meu tecido para dentro, para ele ficar enrugadinho só aqui no meio por enquanto. E eu preciso das minhas bordinhas aqui retinhas, porque senão esse elástico vai ficar com o tamanho errado. Ele pode ficar ou frouxo ou muito repuxando na minha peça. E eu não quero que isso aconteça. E agora eu vou posicionar aqui no meu forro, aquele forro que eu risquei aqui no meio, vou pegar alguns clips. Vou posicionar o meu bolsinho de elástico aqui em cima. Eu vou alinhar aqui marcação de centro com marcação de centro aqui na parte de baixo. Vou alinhar bem certinho essas duas marcações. Já vou colocar um clips aqui. E aí, eu vou virar o meu tecido e o meu bolsinho de costas. E eu vou observar o seguinte, olha só. Eu vou vir aqui e vou continuar clipando a minha peça na parte de baixo, até chegar próximo aqui do finalzinho do meu tecido. Vai sobrar um pedacinho. É isso mesmo, tá tudo certo. Fizemos para sobrar mesmo, tá? Antes sobrar do que faltar. Aí, você vai observar o quanto sobrou aqui. Esta quantidade, esse tamanho que sobrou aqui, é o mesmo tamanho que tem que sobrar aqui em cima. Então, se você quiser, você vem e usa a régua. Eu vou fazer no olho mesmo, tá? Não precisa ser tão preciso assim. E aí, eu vou vir aqui e vou usar o meu clips pra prender o tecido aqui em cima da mesma forma, com a mesma sobra. Vou fazer aqui também, olha só. Vou dar uma olhadinha quanto sobrou aqui. Vou trazer o meu tecidinho de forro, lembrando que não pode ter tecido enrugado aqui, tá? E vou prender o meu clips aqui. E eu vou fazer o seguinte, vou dar uma olhadinha aqui como é que ficou, se ficou sobrando ou faltando elástico. Eu acho que aqui pra mim tá ótimo, é esse tamanho mesmo de elástico que eu quero na minha peça. Eu vou virar aqui com o avesso do meu forro pra cima e eu vou levar essa peça lá na máquina de costura. Eu vou fazer o seguinte, vou ajeitar aqui esse tecido para que ele fique reto, tá? Então, vou entrar aqui um pouquinho com esse tecido. Se você preferir, vai olhando pela estampa. A estampa pode te ajudar nesse momento. E eu vou passar uma costura de segurança aqui, rente a este tecido que está com o avesso para cima. Costurinha de segurança aqui. Costurinha de segurança aqui no fundo também. E a mesma coisa aqui, olha só. Coloco o tecido para dentro, deixo essa parte bem retinha. E passo a costurinha de segurança bem na beiradinha desse tecido que está com o avesso para cima. E depois eu vou refilar estas duas metades aqui.
Agora nós vamos começar a montagem do corpo dessa nossa peça. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar aqui a minha aba de fechamento e o meu bolsinho de elástico que já está finalizado. Vou alinhar aqui aquela marcação de centro que eu fiz na minha aba de fechamento com o risco de centro que eu fiz aqui no meu forro. Vou posicionar aqui, olha só, forro com forro e o tecido principal virado para cima. Vou posicionar aqui marcação de centro com marcação de centro bem certinho. Vou colocar um clipe e aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui nessa aba de fechamento em cima do meu forro. Costurinha de segurança finalizada, vou aplicar agora os meus botõezinhos Ritas aqui no meu bolsinho de elástico. O primeiro botão que eu vou aplicar vai ser a parte fêmea aqui no meu bolsinho de elástico. Tá vendo essa costura que a gente fez aqui pro canal do elástico? Eu vou medir aqui bem centralizado, meio centímetro para baixo dessa costurinha e é bem aqui que eu vou aplicar a parte fêmea do meu botão Ritas, tá? A parte do encaixe virada para frente e a calota de acabamento aqui atrás. E aqui na minha aba de fechamento, eu vou aplicar o meu botão centralizado, eu vou encontrar o centro aqui da minha peça, vou medir a partir desta dobra aqui, a partir desta finalização da minha aba, 1,5 centímetro para cima e vou aplicar o meu botão bem aqui. Calota de acabamento virada para o tecido principal e o encaixe do meu botão aqui atrás no forro. Botãozinho aplicado aqui na minha peça. Vocês vão achar estranho, provavelmente, num primeiro momento, que esse botão ficou muito para baixo. Olha só, ele não está encaixando. Mas é isso mesmo, tá, gente? A gente precisa que essa aba, ela fique, olha só, um pouquinho desse jeito, assim, ó. Porque coisas volumosas vão ser colocadas aqui dentro desse bolsinho. Por isso que ele tem essas pregas e por isso que tem o elástico. Então, a aba, ela não pode fechar assim muito reto aqui em cima. Porque senão a gente vai repuxar a nossa peça quando ela estiver com itens aqui dentro. Então, a nossa aba, ela precisa fechar assim, mais ou menos desse jeito, tá? Então, as medidas estão certas, não estranhe, você não estragou sua peça, é assim mesmo, tá? Agora, nós vamos continuar a montagem aqui do corpo da nossa peça. Vou pegar aqui o meu bolsinho de plástico, vou virar a manta para cima e vou posicionar o meu bolsinho de elástico aqui em cima. Eu vou clipar a volta toda dessa peça e vou passar costurinha de segurança na volta toda. Depois eu vou pegar aquele meu cone de linha que eu usei para fazer esse arredondado aqui e vou utilizá-lo novamente para fazer o arredondado da nossa peça. Essa nossa peça ela vai ser arredondada para a gente colocar o viés, não vai ter canto mitrado. Então, eu vou vir aqui, depois de passar a costura de segurança na volta toda, eu vou vir aqui, vou riscar o arredondado nos 4 cantinhos da minha peça. Vou voltar lá na máquina de costura e vou costurar em cima só do arredondado, porque depois eu vou refilar a sobra e vou ficar com a minha peça no formato final que ela vai ter depois de finalizada. Peça prontinha e refilada para a gente começar a colocação do nosso viés. Aqui eu já cortei todas as sobras de linha, tudo que poderia incomodar a gente na colocação do viés. E por falar em viés, aqui está ele, a estrela do nosso vídeo. Se você tem medo de colocar viés, não desiste, porque eu vou mostrar para você o meu método, como eu gosto de colocar viés. E eu tenho certeza que depois de um pouquinho de prática, você vai se apaixonar por essa forma de colocar viés. Vou colocar aqui, gente, o viés primeiro aqui nas costas da minha peça, tá? Primeiro a gente sempre coloca o nosso viés
na parte onde a gente quer que ele fique, vamos dizer assim, menos bonito, né? Porque a costura da máquina de costura da linha de cima geralmente é o ponto mais bonito, então a gente vai finalizar aqui desse lado. E aqui vai ficar a parte de trás da nossa peça. Eu quero fazer a emenda do meu viés, deixa eu ver, vou fazer a emenda do meu viés bem aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui mais ou menos 5 centímetros de viés, vou deixar sobrando, vou posicionar o meu viés aqui em cima, aonde eu quero fazer a minha emenda, mas eu não vou começar a minha costura aqui, eu vou deixar um espaço e eu vou começar a minha costura bem aqui, olha só, aonde um pouquinho antes da minha curva. E aí eu vou vir costurando o meu viés com as dobras viradas para cima, distância de um pé de máquina, ou você pode vir acompanhando a dobra do viés também, tá? Se você quiser. Vou vir costurando aqui o meu viés na volta toda da minha peça. Quando eu chegar aqui, eu vou terminar de fazer essa curva, vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. E também vai ficar sobrando um pedaço de viés aqui desse lado. Vou fazer esta costura e já volto para explicar a emenda do nosso viés. Costurei aqui o meu viés e deixei as sobras aqui e deixei também toda a lateral onde eu vou fazer a emenda do meu viés sem costurar. Gente, o segredo para costurar aqui o viés, a primeira costura, é isso aqui, olha só. Você pode dobrar o seu viés na hora de costurar tranquilamente, não se preocupa. O importante é que você não dobre ele, olha só, aqui na parte da costura, porque se você dobrar aqui, aí sim ele vai ficar dobrado depois de costurado. Mas se você não dobrar, olha só o que acontece. Na hora que a gente ajeita esse viés, olha só, não tem nenhuma dobra na costura. Olha lá, ele tá um pouquinho amassadinho, mas ele vai desamassar na hora que a gente desvirar ele. E você não tem nenhuma dobra aqui na sua costura. Então, não tenha medo de dobrar o viés, tá? Desde que você não dobre aqui nesta partezinha onde você vai costurar, tá? Vamos aqui à nossa emenda do viés. Como é que eu vou fazer essa emenda? Existem várias formas de fazer emenda de viés. Tem gente que passa uma parte do viés por cima da outra. Tem gente que usa um retalhinho de viés e passa aqui por cima. Eu não gosto desses métodos porque eu acho que fica um viés muito volumoso, fica disforme. Eu não curto, tá, gente? É questão de gosto. Se você tá acostumado a fazer e consegue fazer um acabamento bonito fazendo dessa forma, continua assim que tá dando certo pra você, tá? Mas eu vou mostrar aqui como é que eu faço a minha emenda de viés. Eu venho aqui e pego uma das partes que tá sobrando e faço uma dobra exatamente aonde eu quero que a minha emenda fique. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha só, eu vou encontrar uma dobra com a outra, exatamente onde eu quero que ela fique. Eu vou dar uma olhadinha, vou ver se meu viés está esticadinho na parte de baixo, para não ficar sobra, tá? E eu vou ter aqui, vou vincar bem, e eu vou ter aqui essa dobrinha, onde eu quero que o meu viés fique feito. Aí, eu vou pegar uma tesoura aqui, e vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, e vou cortar, bem aqui na dobra, olha só, achei a dobra aqui, vou cortar mais ou menos um pé de máquina de sobra, de margem de costura. Mesma coisa eu vou fazer aqui, olha só, achei minha dobra, vou cortar um pé de máquina. E aí, eu vou lá na máquina de costura, vou dobrar essa minha peça. Se você quiser, coloca até um clips aqui, vou pegar um clips maior. Pega um clips aqui, coloca aqui assim, para segurar essa peça dobrada. E aí, você vai juntar direito com direito do seu viés. Vou colocar um clips aqui também, para eu não perder. Vou abrir as dobras do meu viés, as dobras laterais, as 4 dobras. E eu vou passar uma costura bem aqui, com a mesma distância de um pé de máquina que eu usei para cortar o meu viés. Vou passar uma costurinha aqui e retrocesso no começo e no final.
Fiz minha emenda. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar esse clips aqui. Vou esticar o meu viés, tá? Vou abrir as costuras aqui do lado avesso do viés. Vou voltar a dobrar as laterais do jeitinho que elas estavam antes. Vou posicionar aqui em cima o meu viés e aí eu vou voltar lá na máquina de costura e vou terminar de costurar aqui no avesso do viés essa parte que eu tinha deixado sem costurar. Eu vou vir aqui e vou finalizar a costura com retrocesso no começo e no final. Terminei de passar a costura aqui no avesso, tá aqui a nossa emenda, olha só que linda que ela fica, gente. Agora nós vamos costurar o lado direito desse viés, e é agora que eu vou mostrar pra vocês o segredinho do meu método de colocar viés nas minhas peças, que vocês não vão ter mais problema de costura vazando, saindo do seu viés, ou do viés maior de um lado ou do outro, não vai ter mais esse problema, tá? Como é que eu faço aqui agora? Eu vou virar o direito da minha peça para cima, esse é o lado direito, a frente da minha peça, e eu vou trazer o meu viés para esse lado. Percebam que eu não estou marcando a dobra aqui, eu só estou trazendo o viés aqui para frente, tá? Olha só, eu só tô fazendo isso aqui, ó, só tô trazendo o viés aqui para frente. Não estou marcando dobra nenhuma no meu viés, tá? Vou escolher aqui uma parte do meu viés para começar a clipar. Vou começar aqui dessa lateral, por exemplo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer esta parte do meu viés, a parte da frente do meu viés, até um pouquinho depois da minha linha de costura. Olha só, essa minha linha verde é a linha que eu estou costurando o viés, é a linha que eu costurei lá do outro lado. Ignora essas costuras brancas, que são costuras de segurança que a gente fez anteriormente. Vou trazer o meu viés aqui em cima, até ele cobrir essa linha, tá? Um pouquinho depois da linha, sem exagero. Vou pressionar aqui em cima para que o meu viés não fique com sobra, não fique fofo. Eu quero ele bem encostadinho no material que eu tenho aqui embaixo. E aí sim eu vou pressionar a dobra aqui de trás. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar um clips e eu vou colocar bem aqui e eu vou observar o seguinte. Vocês estão vendo que eu posicionei o meu clips com a borda dele bem pertinho da borda do meu viés. A borda do meu clipe está alinhada com a borda do meu viés. Eu vou virar e vou observar para ver o que aconteceu aqui desse lado. E eu tenho a borda do meu clips exatamente alinhada com a borda do meu viés também. O que isso significa? Significa que o meu viés está dobrado exatamente do mesmo tamanho no lado direito e no lado de trás da minha peça. Se eu passar uma costura aqui bem na beiradinha, essa costura não vai vazar e nem vai sobrar um monte de viés aqui atrás. E é exatamente esta clipagem que a gente vai fazer na volta toda do nosso viés. Nós vamos trazer para cima da linha, pressionar aqui para não ficar fofo, dobrar, clipar, alinhar a pontinha do clipe com a beiradinha do viés e olhar o que aconteceu do outro lado. Se por um acaso não deu, não ficou um lado maior do que o outro, você tira o clips e aí joga o seu viés um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente, conforme a sua necessidade, para fazer estes clipes ficarem todos iguaizinhos dos dois lados da nossa peça. Eu vou fazer a clipagem, já mostro para vocês como é que vai ficar. Tô aqui com a minha peça toda clipada, vou mostrar o lado direito para vocês primeiro. Olha só, todos os meus clipes alinhados com a beiradinha do viés. E aqui atrás eu já verifiquei e os meus clipes também estão todos alinhados bem certinhos com a beiradinha do meu viés. Gente, algumas dicas para costurar viés se for a primeira vez, se você ainda está adquirindo experiência com esse tipo de acabamento. Usa uma cor da linha bem parecida com o seu viés, assim se você errar um pouquinho, costurar um pouquinho torto, não vai ficar perceptível na tua peça, tá bom? Segunda dica, usa viés industrial no começo da sua prática, tá bom? O viés de tricoline, ele é muito bonito, mas ele também é muito maleável. O viés industrial, ele é mais firme, você consegue marcar as dobras mais fácil, você vai tirar o clips lá na máquina de costura e ele não vai sair do lugar tão fácil, ele não vai escorregar. Deixa para você usar o viés de tricoline
o viés feito em casa quando você tiver um pouquinho mais de prática, tá? E a outra dica que eu queria dar é lá na máquina de costura, quando você estiver costurando, vocês vão ver agora no vídeo, usa um agulhão ou alguma outra ferramenta, uma chave de fenda, alguma coisa que você tenha fácil para ir te auxiliando. Sempre que você tirar um clipe, você posiciona o agulhão ou a ferramenta em cima da peça, para ela não sair do lugar enquanto você chega até o pé calcador com aquela parte que você tirou o clips, tá? Isso ajuda muito a fazer um viés bem bonito. Agora eu vou lá na máquina de costura e vou fazer a costura todinha, a volta toda aqui dessa minha peça de viés. Se você tiver alguma dúvida durante esse tutorial, quiser deixar uma sugestão ou só dar um oi, deixa um comentário aqui embaixo, eu adoro ler o que vocês têm a dizer. E está aqui finalizado, já levei lá no ferro de passar roupas, já apaguei aqueles riscos de caneta fantasminha que tinha aqui. O viés está todo finalizado, mesmo tamanho na frente e atrás, nenhuma costura vazando e aqui a nossa emenda do viés bem bonitinha. E tá aqui finalizado a nossa bolsinha para carregador fofinha, nosso porta-carregador fofinho. Se você curtiu esse vídeo, mas está procurando uma opção sem viés, confira aqui no canal a bolsinha porta-treco ou ainda o porta-treco origami. Tem vídeo dos dois aqui no canal.